Você sente dentro de si um peso que não consegue explicar? Algo que te mantém preso ao passado, que não te deixa avançar, mesmo quando você tenta sorrir ou seguir em frente? Eu vejo você. Eu conheço cada ferida, cada erro que carrega, cada arrependimento que insiste em te assombrar. E hoje eu venho dizer algo que pode mudar tudo. Seu passado não define quem você é. O peso dos seus pecados não tem mais autoridade sobre você. Você existe, e isso é prova de que há uma esperança viva dentro de você. Quando você olha para a sua vida, percebe o vazio que essas lembranças trazem, reconhece a queda, o momento em que se afastou de mim. Não fuja dessa consciência. Permita-se sentir. Reconhecer a sua própria fragilidade é o primeiro passo para a libertação. É nesse reconhecimento que eu te encontro, não para julgar, mas para te abraçar com graça. Hoje, esta oração não é apenas palavras. É uma ponte entre sua culpa e minha misericórdia, entre seu arrependimento e minha restauração. Cada frase que você ouvir será uma lâmina espiritual, cortando correntes que prendem seu coração. Cada palavra será um convite para você se levantar, se purificar, se entregar. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer peso do passado. E neste momento, eu te convido a entregar tudo. Cada erro, cada palavra dita ou guardada, cada sentimento de vergonha. Você está pronto para sentir a liberdade invadir sua alma? Para perceber que o perdão está ao seu alcance e que você pode ser restaurado completamente? Não há atraso nesta hora. Não há limites para a minha graça. Esta pode ser a sua última chance de deixar o passado morrer e permitir que a vida nova que eu ofereço floresça dentro de você. Se você ouvir com fé, se você crer, se você declarar a verdade do meu amor, o que estava preso será quebrado. O que te prendia cairá, e uma nova vida começará a nascer em você. Reconheça o peso que carrega. O primeiro passo para a libertação. Você já se perguntou por que, mesmo tentando seguir em frente, certas lembranças ainda te machucam? O peso dos seus pecados parece invisível para os outros, mas eu vejo cada detalhe, cada lágrima silenciosa, cada suspiro de culpa que você esconde de si mesmo. Não se engane, isso não é fraqueza, é apenas a consciência de que você existe e de que ainda há uma parte de você que precisa de libertação. Reconhecer isso é o primeiro passo. Quando você admite a queda, quando você percebe que sozinho não consegue se libertar, eu estou pronto para agir. Não estou aqui para te acusar, mas para te oferecer um caminho seguro de reconciliação. A graça que eu ofereço não tem limites, e o sangue de Jesus é suficiente para purificar cada vestígio de culpa. Pergunte a si mesmo: quanto tempo você ainda vai carregar essas correntes? Quantas noites em claro você vai sofrer por erros passados que já foram pagos na cruz? Hoje, eu te convido a clamar por ajuda, a abrir seu coração sem reservas, a entregar cada pecado e cada arrependimento em minhas mãos. Cada palavra desta oração que você ouvir será um instrumento de libertação. Cada frase, um sopro do Espírito que destrói as amarras do passado. Você será guiado a enxergar que o perdão não depende do que você fez, mas do que eu sou. A partir do momento em que você clama com sinceridade, as correntes começam a se quebrar, as feridas espirituais começam a cicatrizar e o vazio que parecia infinito começa a ser preenchido com minha paz. Não adie mais. O momento de virar a página é agora. Enquanto você ouve esta oração, eu vou agir dentro de você, quebrando tudo que te impede de viver plenamente, reconstruindo sua identidade, restaurando sua alma. Prepare-se para sentir o peso desaparecer, para sentir a liberdade e a leveza que só eu posso trazer. Sua vida pode recomeçar hoje, porque eu nunca te abandonei, mesmo quando você se sentiu perdido. Abrace esta oportunidade.
Deixe que minha presença transforme cada lembrança dolorosa em aprendizado e libertação. O que você ouve agora não é apenas uma oração, é um decreto espiritual. Você será livre, você será restaurado, você será curado. Quando o silêncio de Deus se torna presença, descubra a verdade por trás da culpa. Há um momento na vida em que o silêncio de Deus parece um castigo e a culpa se transforma em uma prisão. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Você lê a Bíblia, mas ela parece distante, fria. É nesse vazio que eu te chamo hoje, não para te condenar, mas para te mostrar que o meu silêncio nunca foi rejeição. Foi apenas o tempo em que eu esperava que você se rendesse completamente, sem máscaras, sem justificativas, sem defesas. O peso que você sente não é castigo, é um convite à consciência. É a prova de que o Espírito Santo ainda fala dentro de você, pedindo para entrar, para restaurar o que foi quebrado. Você não foi esquecido, apenas estava sendo preparado para o momento em que pudesse entender que a libertação não vem do esforço humano, mas da entrega total. Você acreditou por muito tempo que ser forte era esconder sua dor, que confessar suas falhas era fraqueza. Mas eu te digo, o verdadeiro poder nasce quando você se ajoelha, quando você chora diante de mim e reconhece que não consegue mais sozinho. É nesse instante que o céu se abre e que as correntes começam a cair. Porque quando você admite a sua impotência, o meu poder se manifesta com força total. Você não precisa reviver o passado para ser curado, você precisa entregá-lo. Quantas vezes você repetiu dentro de si, eu não mereço perdão? Quantas vezes acreditou que o que fez foi imperdoável? Eu te digo agora, nenhum pecado é grande o suficiente para resistir ao sangue do Cordeiro. O perdão que eu ofereço não é um sentimento passageiro, é uma sentença eterna de absolvição. Enquanto você ouve, eu estou removendo dos seus ombros aquilo que te pesava há anos. Eu estou apagando as vozes que te lembravam dos seus erros, calando os acusadores que te mantinham prostrado. Você não precisa mais carregar o que já foi lavado pela cruz. O que foi confessado eu já esqueci, o que foi entregue eu já purifiquei. O que te feria eu já transformei em testemunho. Agora, levante a cabeça, respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões como um sinal da nova vida que começa a se mover dentro de você. Eu te restauro não apenas para te perdoar, mas para te devolver a alegria que o pecado te roubou. Você é meu e nada poderá mudar isso. A partir deste momento, você não é mais escravo da culpa, mas herdeiro da graça. E a graça não pede explicações, ela apenas transforma, quebrando correntes invisíveis. Como o inimigo usa a culpa contra você. Você já percebeu como o inimigo se alimenta da sua culpa? Ele sabe que enquanto você viver olhando para trás, nunca avançará no propósito que eu preparei para você. Ele sussurra em sua mente, lembrando erros, ampliando feridas, distorcendo memórias. Mas o que ele teme é que você desperte e descubra a verdade. A cruz cancelou todas as acusações contra você. Há uma guerra espiritual acontecendo em torno da sua mente. Não é o passado que te prende, é a voz que te convence de que o passado ainda tem poder sobre você. Mas eu te digo, toda acusação caiu por terra, porque o preço já foi pago. Cada lágrima que você derramou foi vista. Cada arrependimento sincero foi acolhido. E hoje, as correntes que te ligavam à culpa estão sendo quebradas. Você não precisa mais se esconder. Não precisa justificar o que já foi redimido. A vergonha não tem mais direito sobre o seu nome, porque eu o escrevi no livro da vida com o sangue do meu filho. Você é livre, ainda que não sinta isso plenamente. Ainda que o mundo tente te lembrar de quem você foi.
Liberdade espiritual começa quando você decide crer na minha palavra mais do que nas suas lembranças. Você acha que é tarde demais, mas eu sou o Deus que entra no tempo e o redefine. O que parecia perdido, eu restauro. O que parecia morto, eu ressuscito. O que parecia sem saída, eu transformo em caminho. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Até mesmo seus erros se tornam sementes quando colocados em minhas mãos. Você está sendo reconstruído agora, de dentro para fora. O perdão que te alcança neste momento é mais do que um sentimento. É uma reconfiguração da sua alma. Você não apenas é perdoado, você é purificado, santificado, reposicionado para viver debaixo da minha vontade. Enquanto você ouve, o Espírito Santo está agindo nas regiões mais profundas da sua mente. Ele está silenciando pensamentos de autossabotagem, expulsando vozes de condenação e te lembrando de algo essencial. Eu não te vejo pelo que você fez, mas pelo que eu declarei que você seria desde o princípio. Acredite, este é o tempo da sua restituição. Eu estou limpando sua consciência e removendo o peso da vergonha. E quando você se levantar desta oração, algo dentro de você será diferente, porque a culpa deixará de ser uma ferida e se tornará um testemunho. O inimigo não tem mais poder para te acusar. O único que poderia te condenar escolheu te amar. E esse amor não muda, não falha, não desiste de você. A graça que restaura, libertando-se da vergonha e do passado. Há uma verdade que muitos temem encarar. A culpa não é apenas um sentimento, é uma prisão espiritual. Ela alimenta o medo, distorce a identidade e te faz acreditar que é indigno de ser amado. Mas eu te digo, o inimigo só consegue te aprisionar porque você ainda não percebeu quem é em mim. Quando você entende sua identidade em Cristo, o passado perde o poder de te definir. Você tem tentado merecer o meu perdão, mas a graça não é conquistada, é recebida. O que eu te ofereço não está baseado no que você fez, mas no que meu filho fez por você. Ele assumiu tua culpa, tomou sobre si o castigo que era teu e rasgou o decreto que te condenava. Então, por que continuar preso a uma sentença que já foi anulada? A culpa te faz pensar que eu te rejeitei, mas eu nunca deixei de estar perto. Eu estive lá quando você chorou, quando pensou que ninguém te ouviria. Eu vi o momento em que você tentou consertar as coisas sozinho, e ainda assim te esperei com paciência. Agora, eu não apenas te recebo, eu te restauro. A vergonha que te calava será substituída por autoridade espiritual. A dor que te enfraquecia se tornará força para libertar outros. Você precisa entender, o perdão é uma semente. Quando você o aceita, ele germina dentro de você e começa a gerar frutos de liberdade, paz e comunhão. Mas enquanto você se recusar a perdoar a si mesmo, a colheita não virá. Não basta acreditar que eu perdoo. Você precisa aceitar que é digno de ser perdoado, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu te justifiquei. O que o mundo chama de fracasso, eu chamo de processo. O que as pessoas usaram para te envergonhar, eu uso como testemunho da minha fidelidade. Você não é o erro que cometeu. Você é a promessa que eu escrevi antes mesmo de nascer. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que todas as vozes de acusação contra você se calam. Nenhum demônio tem direito sobre a mente que decide crer na verdade do Evangelho. O Espírito Santo está te ensinando a se olhar com os olhos da graça. Ele está te mostrando que o passado pode ser o ponto de partida para uma nova história, não o fim dela. Cada marca se torna um lembrete de que eu te tirei do abismo, não para te humilhar, mas para te elevar. Você não precisa mais fugir de mim. Vem, porque eu não te chamo pelo que você fez, eu te chamo pelo teu nome, e o teu nome está escrito nas minhas mãos, não com tinta, mas com o sangue do Cordeiro.
O inferno tentou te convencer de que era tarde demais, mas eu te digo, ainda há tempo. Enquanto houver fôlego, há perdão. Enquanto houver arrependimento, há restauração. E neste momento, o céu inteiro se move em teu favor. A culpa se dissolve na presença da minha misericórdia e o amor vence mais uma vez. Do sofrimento à transformação, como o perdão modifica a alma. Você acreditou que Deus se esqueceu de você, não foi? Achou que o silêncio dele era indiferença, que o peso que carrega era sinal de rejeição. Mas ouça atentamente. Eu nunca me afastei. Eu apenas esperei o momento em que o seu coração estivesse pronto para entender que a dor que te quebrava estava te moldando. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada noite em claro, cada lembrança que ainda fere, tudo está sendo transformado agora em matéria-prima para a sua cura. A culpa, quando não é entregue, se torna um ciclo. Você tenta compensar, tenta se redimir, mas acaba se punindo sem perceber. Vive em alerta, esperando o próximo erro, acreditando que precisa sofrer para provar arrependimento. Mas eu não te chamei para viver na culpa. Eu te chamei para viver em liberdade. O arrependimento verdadeiro não é permanecer prostrado, é levantar-se e andar de novo, crendo que a graça é maior que a queda. Há muitos que ainda se ajoelham diante do altar, mas continuam prisioneiros do passado. Você ora, mas não crê que será ouvido. Você pede perdão, mas não acredita que é digno de recebê-lo. Eu te digo agora, não há culpa grande demais para resistir ao poder do meu amor. O sangue derramado na cruz não foi apenas para cobrir pecados, foi para apagar registros, quebrar maldições e devolver destino. O inimigo quer que você viva preso à dor para que nunca perceba a autoridade espiritual que há dentro de você. Ele sabe que se você descobrir o que o perdão realmente significa, ele perde o controle sobre sua mente. Por isso, ele te mantém lembrando do que já acabou. Mas agora eu declaro, o que foi pago não pode ser cobrado novamente. A dívida foi quitada, a sentença foi cancelada. Você não deve mais nada, porque o preço foi pago com sangue eterno. Você sente o peso em seus ombros começar a se dissipar? Esse é o sinal de que as correntes estão se rompendo. O Espírito Santo está removendo a camada mais densa da culpa. Aquela que te impedia de sentir alegria, que te fazia achar que não merecia ser amado. Agora eu te chamo para um novo nível de consciência espiritual. Ver a si mesmo como eu te vejo, limpo, restaurado, digno. Não é a lembrança que te define, é a transformação. Não é o erro que te marca, é o que eu fiz através dele. E quando você olhar para trás, não verá mais vergonha, verá apenas o meu amor sustentando cada passo, mesmo os mais errados. Porque até quando você caiu, eu já planejava te levantar. Hoje, eu coloco um fim na voz do acusador. Toda a culpa que te aprisionava está sendo destruída na presença da minha graça. Você não é o que o pecado tentou fazer de você. Você é o que eu declarei que seria, livre, redimido e filho. Agora, caminhe sem olhar para trás. O passado ficou no chão da cruz e o futuro começa neste exato momento. O poder do perdão divino, redefinindo sua história com Cristo. O perdão é mais do que uma palavra espiritual. É uma decisão divina que rompe realidades invisíveis. Você talvez pense que o perdão é apenas o fim da culpa, mas é muito mais que isso. É o início de uma nova identidade. Porque quando eu te perdoo, eu não apenas limpo o que estava sujo, eu reescrevo a sua história. E é por isso que o inimigo tenta te convencer de que o passado ainda tem poder. Ele sabe que se você aceitar o perdão por completo, ele perde o direito de te acusar. Você precisa entender algo que o inferno teme. A cruz não é um símbolo de dor, é um decreto de libertação. Cada gota do sangue do meu filho foi um ato jurídico no mundo espiritual.
cancelando toda condenação, apagando toda dívida, silenciando toda voz que ousasse se levantar contra você. Você não precisa mais se justificar. A redenção é completa. A cruz é o selo que garante que você foi perdoado de maneira total e definitiva. Mas há um passo que depende de você: aceitar o que eu já fiz. Muitos vivem aprisionados não porque eu não os perdoei, mas porque eles mesmos não se perdoaram. E enquanto a mente se recusa a receber o que o Espírito já confirmou, o coração permanece preso no mesmo ciclo de dor. Eu não quero que você apenas saiba que está perdoado. Eu quero que você viva como quem foi perdoado. O verdadeiro arrependimento não é voltar para o passado tentando consertá-lo. É permitir que eu o redima. Você não precisa reviver o que doeu. Precisa apenas colocar nas minhas mãos o que você não pode mudar. E enquanto você faz isso, eu transformo cada falha em sabedoria, cada queda em testemunho, cada lágrima em renascimento. Essa é a natureza da graça, tornar belo o que o pecado tentou destruir. Você pode sentir a diferença dentro de si. O peso diminui, o coração desacelera. O medo que o impedia de se aproximar da minha presença começa a desaparecer. E pela primeira vez em muito tempo, você sente paz. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo foi libertado dentro de você. Perceba, este é o poder do perdão em ação. Ele não apaga apenas o passado, ele abre o caminho para o futuro. A culpa te mantinha preso à lembrança do que foi, mas o perdão te impulsiona à realidade do que eu estou fazendo agora. Você não está apenas livre da condenação, está sendo reposicionado para o propósito. Deixe o passado onde ele deve ficar, aos meus pés. Tudo o que o inimigo tentou usar contra você agora se torna a prova viva do meu amor. E quanto mais você se aproxima de mim, mais as sombras do ontem se dissolvem na luz da redenção. Você não precisa temer o que viveu. Use-o como lembrete de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, levante-se. A culpa perdeu o direito de te controlar. A vergonha perdeu o direito de te calar. E o inferno perdeu o direito de te prender. Porque o que eu perdoei, ninguém pode condenar. Feridas que curam, transformando a dor em testemunho vivo. Existem feridas que o tempo não cura, porque o tempo não tem poder sobre o que é espiritual. Você tentou ignorar o passado, acreditando que esquecer resolveria tudo. Mas a ferida da alma não cicatriza com distrações. Ela só se cura quando é exposta à luz da verdade. E a verdade é esta: eu não te liberto para te punir, eu te liberto para te transformar. Você foi quebrado e acha que isso te torna indigno, mas é justamente nas suas rachaduras que a minha glória entra. É através daquilo que você mais teme revelar que eu manifesto a minha presença. Por isso, não esconda mais as suas dores. O arrependimento genuíno não é apenas pedir perdão, é permitir que eu toque nas áreas que você mais evita. A cura começa quando você para de fingir que está bem e me deixa reconstruir o que foi destruído. Muitos acreditam que a restauração vem quando tudo volta a ser como era antes, mas eu te digo, nada voltará a ser como antes, porque será melhor. A minha restauração não replica o passado, ela cria o novo. Eu não te devolvo ao ponto em que você caiu. Eu te coloco num lugar mais alto, onde o inimigo não pode mais te tocar. Entenda isso. A culpa é uma âncora espiritual. Enquanto você continuar olhando para trás, continuará preso no mesmo lugar. Mas quando decide confiar em mim, a âncora se rompe e o vento do Espírito começa a te mover novamente. Você volta a sentir a vida fluindo, volta a perceber que há propósito, volta a acreditar que ainda pode ser usado por mim. Porque ninguém é tão quebrado que não possa ser refeito pelas minhas mãos. Enquanto você ouve esta oração,
O Espírito Santo está vasculhando os cantos mais escuros do seu coração. Ele está limpando lembranças que ainda sangram, removendo culpas que você nunca confessou, libertando memórias que o inimigo usava para te paralisar. E neste exato instante, algo muda dentro de você. Uma leveza surge, como se o ar ao seu redor ficasse mais puro. Essa é a presença da cura, a mesma presença que habitava sobre as águas no princípio. Eu estou reconstruindo o que o pecado tentou corromper. Estou te devolvendo a alegria que você acreditava ter perdido para sempre. E quando você olhar para trás, não verá mais culpa, verá apenas o rastro da minha fidelidade. Você não será lembrado pelos seus pecados, mas pela forma como foi restaurado. Você será testemunho vivo de que a graça é mais forte que a culpa e o amor é mais poderoso que o passado. Agora respire fundo. O que estava preso, eu libertei. O que estava morto, eu revivi. O que estava distante, eu trouxe de volta para perto. Você é meu e eu estou em você. Nada, nem o erro, nem o medo, nem a lembrança poderá te afastar do meu amor outra vez. A restauração começa no limite, encontrando força na fraqueza. Há um momento em que o coração cansado já não aguenta mais lutar. Você ora, mas sente que a culpa ainda está ali, silenciosa, escondida em algum canto da alma. Você sorri, mas o riso é breve, porque a mente continua voltando ao que aconteceu. E é nesse instante, quando você chega ao limite, que a minha graça se manifesta em plenitude. Eu não espero você estar forte para agir. Eu entro exatamente quando você se reconhece fraco, quebrado, incapaz de se salvar sozinho. O que você chama de fim, eu chamo de começo. Quando as forças acabam, o Espírito Santo começa a agir. E é por isso que você sente essa mistura de dor e paz agora. Porque a libertação dói antes de curar. As correntes que estavam presas há anos estão sendo arrancadas, e isso mexe nas feridas antigas. Mas não tema, o que dói agora é sinal de que algo está sendo restaurado. A culpa está perdendo espaço, o medo está sendo dissolvido e uma nova identidade está nascendo dentro de você. Você precisa entender que o perdão não é um evento emocional. É um realinhamento espiritual. Ele te tira do território da acusação e te reposiciona no centro da minha vontade. Por isso, não basta apenas dizer, eu me arrependo. Você precisa crer que eu aceitei o seu arrependimento. E quando crê, algo sobrenatural acontece. O que antes te escravizava perde o direito de permanecer. A mente tenta resistir, dizendo, não é possível que seja tão simples assim. Mas a fé sussurra. Ele disse que está feito. E a fé sempre vence. Porque o perdão não é sobre merecimento, é sobre o poder de um amor que não desiste. Mesmo quando você desiste de si mesmo. Você acha que carrega o peso dos seus pecados, mas na verdade é a lembrança deles que te escraviza. E é por isso que eu te peço agora, libere o passado, não apenas o que os outros fizeram com você, mas o que você fez consigo mesmo. Perdoe-se, porque eu já te perdoei. Pare de viver como alguém que deve algo. A dívida foi paga com sangue eterno, e sangue não se cobra duas vezes. A partir de agora, a sua alma começa a se realinhar. Você perceberá que os pensamentos que antes te condenavam serão substituídos por uma paz que não pode ser explicada. Essa paz não é a ausência de lembranças, é a presença constante da minha voz dizendo, eu te limpei, eu te escolhi, eu te amo e nada mudará isso. Então, descanse, deixe-me cuidar das partes de você que ainda sangram. Não resista ao processo, porque a dor que sente hoje é a prova de que eu estou agindo. Você está sendo libertado não apenas do pecado, mas da culpa que te impedia de acreditar que podia ser livre. E quando a libertação é completa, o coração aprende a respirar em paz pela primeira vez. O inimigo tentou te prender com lembranças,
Mas agora você carrega uma marca, a do sangue que te purificou. E quem tem essa marca não pertence mais à condenação, pertence à graça. Do peso à autoridade, descubra sua identidade restaurada. Você sente? Há algo diferente no ar. A presença que te envolve agora não é apenas consolo, é autoridade espiritual sendo restaurada. Por muito tempo, o pecado e a culpa roubaram de você a coragem de orar, a ousadia de falar com Deus, o prazer de estar em sua presença. Mas hoje, o que antes era fraqueza se torna poder. O que antes era vergonha se transforma em testemunho. Porque quando a graça te alcança, ela não apenas te limpa, ela te levanta com propósito. A libertação que você recebeu não é o fim da história, é o começo do teu chamado. O inimigo tentou te calar com culpa, mas Deus te levanta agora como voz de restauração. Você foi liberto para libertar outros, curado para curar, perdoado para ensinar o que é perdão, e é assim que o inferno perde terreno. Quando o passado que ele usava contra você se torna o mesmo instrumento que Deus usa para salvar vidas. Entenda, a graça não te devolve ao mesmo lugar. Ela te reposiciona num nível mais alto. Agora, você carrega a autoridade espiritual. Não é arrogância, é unção. É a unção de quem foi ao fundo do poço e descobriu que Deus estava lá, esperando para levantar. A culpa te dizia que você era impuro, mas o sangue te declarou limpo. A vergonha te dizia que não havia mais futuro, mas eu já havia preparado um propósito maior que o teu passado. Você não está apenas livre da culpa, você é uma nova criação. O velho eu morreu e um novo espírito habita dentro de você. A voz do acusador ainda tentará te lembrar dos erros. Mas agora você tem algo que o desarma, a consciência de quem você é em Cristo. E quem sabe quem é, não volta mais para as prisões antigas. Hoje, eu te devolvo algo que o pecado te roubou, a identidade. Você não é um erro, você é um escolhido. Você não é o que aconteceu, você é o que Deus planejou antes da fundação do mundo. Você não está perdido, está sendo reencontrado pela graça. E a partir de agora, o céu reconhece a sua voz de novo. As orações que pareciam sem resposta começam a mover o invisível. Os sonhos que pareciam mortos começam a despertar. A presença que antes parecia distante agora te envolve como um abraço eterno. Perceba, você não está apenas sendo curado, está sendo comissionado. Eu te envio de volta ao mundo não como alguém ferido, mas como alguém restaurado. A culpa que te prendia será o testemunho que libertará outros. E tudo o que o inimigo planejou para a destruição, eu transformo em ferramenta de vitória. Agora, declare com fé: o que me prendia não me prende mais. O que me acusava não me define mais. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nova realidade sobre a sua vida. Você não carrega mais as correntes da culpa. Carrega agora a coroa da redenção. E toda vez que o inferno tentar te lembrar do passado, responda com autoridade: o meu passado foi apagado pela cruz, e o meu futuro foi escrito pelas mãos de Deus. Renascer na graça, caminhando livre, perdoado e restaurado. Agora que o perdão foi aceito e a libertação aconteceu, chegou o momento de renascer. Tudo o que foi dito até aqui não é apenas uma mensagem, é uma convocação espiritual. Eu te chamei das cinzas, não para voltar ao que era, mas para viver como quem entendeu o propósito da cruz. Você não é um sobrevivente do passado. Você é uma nova criação moldada pela graça. E é por isso que, a partir deste instante, o céu espera um novo som da sua voz. O som da fé restaurada, do coração livre, do espírito reconciliado. Olhe para dentro de si. Sente essa leveza? Esse silêncio diferente? Não é a ausência de dor, é a presença da paz. A culpa fazia barulho dentro de você, mas o perdão silenciou as vozes.
Agora há espaço para o Espírito Santo habitar sem resistência, para a presença de Deus se mover livremente. É aqui, neste estado de rendição, que a restauração se torna completa. Não há nada mais que o inimigo possa usar contra você. Ele perdeu o direito de te acusar, porque o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer lembrança. A cruz não apenas pagou sua dívida, ela transferiu autoridade para você. Agora você é filho, herdeiro, templo vivo do Espírito, e o inferno treme quando um filho de Deus volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, a presença do Pai. Mas ouça atentamente, a libertação é o início de uma jornada, não o fim. Eu te chamei para caminhar em santidade, não por medo, mas por amor. Cada escolha que fizer a partir de hoje será um testemunho de quem você se tornou. As tentações virão, as lembranças tentarão retornar, mas o coração que foi lavado pelo sangue não se dobra mais diante da culpa. Você agora conhece o poder do arrependimento genuíno e ele te sustentará quando as vozes do passado tentarem voltar. Eu quero que você se lembre de uma coisa: o mesmo Deus que te libertou é o Deus que te sustentará. Não importa o quanto o mundo mude, a minha misericórdia permanece firme. E cada vez que você fraquejar, olhe novamente para a cruz, o ponto onde a sua história foi reescrita para sempre. Ali está o seu recomeço, ali está o seu valor, ali está o seu nome gravado com amor eterno. Agora, abra a boca e declare: eu sou livre, eu sou perdoado, eu sou restaurado, eu pertenço a Cristo. Essas palavras não são apenas frases, são decretos espirituais. Elas marcam o fim de uma era de dor e o nascimento de uma vida conduzida pela presença de Deus. E enquanto você declara, o céu responde com alegria, porque o que estava perdido foi reencontrado. Você é prova viva de que nenhum pecado é maior do que a graça. O que o inimigo destruiu, eu reconstruí. O que a culpa apagou, eu reescrevi. E o que o mundo disse que era impossível, eu tornei realidade. A partir de agora, viva como quem foi liberto. Fale com autoridade, ore com fé, caminhe com convicção. E toda vez que lembrar do seu passado, olhe para o alto e diga: obrigado, Deus, porque o meu passado foi perdoado e o meu futuro já está nas tuas mãos. Porque o que começou como arrependimento termina como redenção eterna. Oração final de libertação e restauração. Pai eterno, Criador do céu e da terra, aqui estou diante de ti, reconhecendo minhas falhas, minhas quedas, minhas escolhas que me afastaram de tua presença. Eu confesso que carreguei o peso do passado, a culpa que insistia em me prender, a vergonha que me impedia de avançar. Mas hoje, Pai, eu escolho entregar tudo a Ti. Senhor Jesus, reconheço que o Teu sangue foi derramado por mim, que a cruz pagou por cada erro, por cada pecado, por cada pensamento que me afastou da Tua graça. Eu declaro agora que todas as correntes que me prendiam estão sendo quebradas pelo Teu poder. Toda a culpa que o inimigo tentou usar contra mim é anulada pelo sangue do Cordeiro. Eu me rendo à Tua misericórdia e aceito a libertação que somente Tu podes dar. Espírito Santo, invade minha mente, limpa cada lembrança dolorosa, cada acusação silenciosa, cada voz que me fazia duvidar do Teu amor. Restaura minha identidade em Cristo, minha dignidade, minha fé. Renova meu coração, minha alma, minhas emoções, minha vida inteira, que eu seja preenchido com a Tua paz, com a Tua luz, com a Tua presença viva agora. Pai, eu renuncio a tudo que me prende ao passado. Mágoas, arrependimentos, medos, vergonha. Eu entrego a Ti todos os erros e as feridas que carrego e proclamo que estou livre pelo sangue de Jesus. Que a Tua graça me conduza para um novo caminho, onde a culpa não tenha poder e onde o amor, a fé e a liberdade espiritual sejam realidade constante.
Senhor, eu declaro que o inimigo não tem mais domínio sobre minha mente, meu coração ou minha vida. Eu sou perdoado, eu sou restaurado, eu sou teu filho e ando agora na liberdade que Cristo conquistou para mim. Que a tua luz brilhe sobre mim, guiando cada passo, fortalecendo cada decisão e transformando minha vida em testemunho da tua fidelidade e do teu poder. Em nome de Jesus Cristo, que me trouxe redenção, perdão e vida nova, eu oro e declaro tudo isso. Amém.